Vamos agora entrar naquele momento que nós estamos recebendo as nossas convidadas durante todo esse mês de março. Elas têm o poder, vocês sabem que já estão acontecendo os conteúdos, as reportagens, os podcasts, para a gente fortalecer esse debate sobre o respeito e também a valorização da mulher em todas as áreas. E esse ano de 2025, nós estamos com essa campanha mais uma vez no ar. Nossa entrevistada hoje é Onilda Abreu, procuradora do Estado do Amazonas, onde ocupou diversos cargos, sendo o último como coordenadora de parcelamento da dívida ativa do Estado do Amazonas. No âmbito acadêmico, foi professora de Direito Tributário e Direito Civil. Possui especialização em Direito do Trabalho, em Responsabilidade Civil Médica pela Universidade de Coimbra, em Portugal, em 2013, e em Direito Médico pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação. Foi presidente da Comissão de Direito Médico e de Saúde da seccional OAB Amazonas no biênio 2020-2021 e, atualmente, continua como membro da comissão. Ela exerce o cargo de diretora-presidente do PROCON Manaus. Diretora, seja muito bem-vinda ao nosso Giro de Notícias. É uma alegria recebê-la, viu? Muito obrigada, viu, Geraldo, Tereza, Alex. É um prazer estar novamente aqui com vocês, viu? Ano passado eu estive aqui e voltar aqui a casa, falar com vocês, eu acho assim, é muito prazeroso, porque a gente tem muita coisa para conversar, né? Com certeza. Muito obrigado. Doutora, desde a recriação da pasta de defesa do consumidor do município, em que a senhora está no comando, temos números muito importantes para apresentar para a população, não é isso? Temos sim. O PROCON Manaus, ele foi recriado em junho de 2023. Passou a funcionar efetivamente só no final do ano, porque aí teve toda uma montagem de estrutura, equipes que a gente precisava ter, porque é um órgão muito técnico, né? São pessoas ali que precisam entender muito bem do direito do consumidor, conhecer o Código de Defesa do Consumidor. Então, nós levamos esse período e no dia 15 de dezembro de 2023 ele foi inaugurado. E de lá para cá, realmente nós tivemos muitos trabalhos, muitas ações, sabe? E fiscalizações. E assim, graças a Deus, cada vez mais esse aumento do consumidor, principalmente da Zona Norte, Zona Leste, onde o PROCON Manaus é localizado, ele está localizado ali na Zona Norte de Manaus, no Shopping Felipe Dal. Então, assim, a demanda é cada vez maior. Então, assim, temos muita coisa, muita demanda, e o atendimento vem aumentando cada dia mais. Só para você ter uma ideia, 2023 a gente fechou o ano, porque estávamos começando ali, fazendo uma propagação do órgão. Nós fechamos quase com 4.000 atendimentos para um órgão que estava recém-criado. Nós já estamos agora com quase 2.000 atendimentos, e nós estamos no mês de março já. Então, você vê o tamanho do crescimento que vem acontecendo. Agora, doutora, a gente conversava aqui em off ainda sobre a sua trajetória. A senhora tem muita experiência, mas quais foram os principais desafios, ainda falando dessa pasta, a questão do direito do consumidor? Quais foram as maiores dificuldades, desafios que a senhora já enfrentou? No sentido de você montar o órgão, de você enfrentar como mulher. Isso, como mulher, dificuldades e mais. A gente sabe que a população, ela não tem conhecimento. Assim, muito você é enganado, e eu falo isso, não é só a população da Zona Leste, não. Todo mundo. Todo mundo, o Geraldo, o Alex, a gente vai entrar numa loja, a gente não sabe de fato tudo que está no Código de Defesa do Consumidor. Verdade. Então é muito fácil ser enganado, demais, né? Eu vou te dar desculpa. Não, pode falar, pode ficar à vontade. Eu vou te dar um exemplo que eu vivenciei semana passada. Eu entrei numa loja, grande loja daqui de Manaus, fui comprar um eletrodoméstico. E aí eu disse, tá, vamos fazer umas perguntas aqui para o vendedor. Eu perguntei dele assim, quanto tempo eu tenho se eu tiver um problema nesse eletrodoméstico que eu estou comprando aqui? E aí ele rapidamente me falou assim, sem pensar, a senhora tem 7 dias. Aí eu falei, tá. Aí ele olhou assim na minha ficha e disse assim, bom, mas como a senhora tem uma ficha boa aqui, né, tem uma margem de compra, a senhora, na verdade, tem 15 dias, se a senhora precisar fazer alguma reclamação. Aí eu falei assim, tá bom, moço. E 30 dias, exatamente o que seria? Não, 30 dias é para todo mundo. Se você tiver algum problema, uma reclamação, ele simplesmente deu todas as informações erradas. E eu saí dali estarrecida. Por quê? Eu disse, gente, se o vendedor, que é o representante
do fornecedor passa essas informações para o consumidor, onde a gente vai parar nessa situação? Eu quero te dizer, ele misturou tudo. 7 dias, a gente utiliza isso quando você compra um produto à distância, fora do estabelecimento físico. Ou pela internet, né? Exatamente, Geraldo, falar. Pela internet, por telefone, aqueles catálogos que até hoje as pessoas usam ainda. Então, aquilo ali é o chamado direito de arrependimento, que você pode exercer porque você está comprando à distância, e aí o código te dá a possibilidade de você desistir daquela compra, porque você não teve o acesso direto, você não olhou, você não sentiu o produto. Então, a lei te protege nisso. 15 dias não existe para nada, ele criou um privilégio para o consumidor, não existe, não tem respaldo legal. E 30 dias, na realidade, é a obrigação do fornecedor, caso eu compre um produto com defeito, de ele resolver o meu problema. Aí tem uma informação importante. Se você compra um produto, por exemplo, durável, aí você me pergunta, doutora, mas o que é um produto durável? Um telefone. Eu uso, ele não vai se acabar com esse uso. Esse produto durável, eu tenho uma garantia de 90 dias por lei. E um produto não durável, o que seria? Uma maquiagem, né, que eu estou usando ali, vai se acabando, ou então perfume. Ele tem a garantia legal de 30 dias. Então, assim, ele misturou tudo. É exatamente isso que você falou, Tereza. As pessoas não sabem, o consumidor não conhece, infelizmente, o fornecedor, acredito que não, o seu vendedor, que o representa, também não. E é fundamental a informação, o conhecimento. Porque, olha, tirando as áreas específicas do direito, vamos botar aqui, direito tributário, direito de família, direito constitucional, tudo gira em torno do direito do consumidor, que é a nossa vida, é o nosso dia a dia. A gente já acorda fazendo algum consumo. Vou te dar um exemplo. Liga a sua energia. Você está ali, a primeira coisa que você faz quando você acorda é o banheiro, liga a sua energia, você está consumindo aquele serviço, né? Você está aí escovando o dente, produto que você comprou. Enfim, é muita coisa, né? Mas, assim, no geral, exatamente o que você falou, a gente precisa conhecer os nossos direitos. E eu levanto muito a bandeira daquilo que é o mais importante, a informação, o conhecimento. Quando você tem informação, quando você tem conhecimento do seu direito, você se sente mais seguro, você se sente mais forte e você sabe exatamente o que você pode reivindicar, né? Então, a informação é tudo. Eu queria só fazer um parêntese antes de passar para você, Alex. Se para o consumidor, por exemplo, ele está ali, ele não tem informação, não tem um código na mão, tem alguma consulta rápida pela internet que você pode fazer? Mas será que isso aqui é isso mesmo? Como é que o consumidor pode ter acesso a isso hoje? Certeza de que ele pode. De que ele, por exemplo, essa informação que lhe foi passada, a senhora já sabia, mas a senhora é uma operadora do direito, trabalha. Mas quem não tem ficaria na dúvida. Mas será que isso é legal? Será que isso pode? Tem alguma forma de uma consulta rápida sem o código de consumidor na mão? Só um minutinho, doutora e Tereza. Teria, Tereza, porque a doutora sabe disso, teria que ter uma cópia do código ali na hora que for pagar, não é isso? Para essas dúvidas, não é isso? Perfeito. Todo estabelecimento é obrigado, por lei, a ter o seu código de defesa do consumidor, de forma física e até digital. Mas isso é obrigação. Existe, inclusive, pena para isso. É multa, se ele não tiver. E uma das nossas ações muito incisivas, que nós fazemos o Procon Manaus, é exatamente isso. Nós vamos muito para os estabelecimentos, nós temos fiscalizações toda semana, seja de ofício, né, seja através de denúncias. Então, o que nós fiscalizamos muito, exatamente um dos itens é esse, se o estabelecimento tem o Código de Defesa do Consumidor, mas vai lá que ele não tenha, como é que o consumidor poderia fazer? Eu o orientaria, né, um site seguro. Existem sites seguros, né, aí na internet, que pode, por exemplo, te dar ali o código de defesa, mas ele não sabe procurar. Mas se você ter sites seguros de orientação, essa é a dica. Né? Naquele momento, qual é o direito que eu tenho numa situação como essa? Nós temos muitas facilidades hoje de acesso à informação. O que você deve fazer é refinar essas informações, né? Para que você não cair em erros e em golpes. É o que mais tem. Perfeito. Obrigada, doutora. Muito bem, são 5h27 na capital amazonense. Nós estamos com uma entrevistada super especial aqui durante a campanha Elas Têm o Poder 2025,
uma parceria das rádios Band News Difusora, Rádio Difusora do Amazonas, é a diretora-presidente do PROCON Manaus, a Unilda Abreu. Doutora, a gente vai virar a página aqui rapidinho, agora vai falar sobre como que a população pode fazer para ser atendida no PROCON Manaus e quais são as principais demandas atendidas pelo órgão. Perfeito, Alex. O PROCON Manaus, gente, ele está funcionando ali no Shopping Felipe Dal. Onde é que fica o Shopping Felipe Dal? Zona Norte de Manaus, ali na Cidade de Deus. É um acesso que abrange, é um ponto que abrange muitos bairros ali próximo. São os bairros mais populosos da cidade de Manaus, mas não impede que outras pessoas de outras zonas, de outros bairros, sigam o caminho lá do PROCON Manaus. Nós, a partir do dia 17 agora, 17 de março, nós estamos funcionando ali na Galeria do Espírito Santo também. Então, tem um ponto do PROCON Manaus lá dentro da galeria, tá, Alex? Que é aqui no centro. Aqui no centro. Bem Aqui pertinho, bem na 24, Exatamente. né, Edmar? Perfeito, pertinho daqui, dentro lá da galeria, a gente está lá no segundo andar, já tem tudo organizadinho. Então, se você tem dificuldade de chegar lá na Zona Norte de Manaus, no Shopping Felipe Dal, agora a gente também está aqui no centro. Nós estávamos funcionando ali na Galeria dos Remédios, mas a estrutura agora está melhor, para que o público possa ir tranquilamente, ter um espaço para ser atendido. Então, a gente está agora ali na Galeria do Espírito Santo. Como é que ele faz? Se ele tem uma demanda, qualquer problema, que tipo de demanda, Alex? Vamos citar aqui um exemplo. Ele comprou uma geladeira, comprou um celular, e ele só percebeu esse problema depois, porque é um problema oculto, que a gente chama de vício redibitório, tecnicamente falando, né? Então, ele percebeu aquilo ali, deu um problema, não conseguiu resolver junto ao fornecedor, está sendo enrolado para ter o produto dele ali, ou a troca, ou então ser reembolsado, que são as proteções que a lei confere ao consumidor. Ele pode ir lá no PROCON Manaus, tá? O que ele precisa levar? A nota fiscal daquele produto que ele comprou, o comprovante de residência, porque ele precisa ser residente aqui no município de Manaus, tá? Existe uma diferença, e a gente pode falar depois para vocês, a questão do PROCON Amazonas e o PROCON Manaus, porque existe também muita confusão, né, as pessoas com relação a isso. Mas ele indo lá, o consumidor, ele leva a sua nota fiscal, os seus documentos pessoais, seja carteira de identidade, seja o seu CPF e o comprovante de residência. Basta isso e a sua vontade de falar o que aconteceu numa situação como essa. 17 horas e 30 minutos. Doutora, um outro problema, além daquele que a gente já citou, que lesa o consumidor, que é a falta ali da informação do Código de Defesa do Consumidor, é o troco também, né? O troco, que existe lei. Sim, e quando sim. O estabelecimento não tiver o troco, e pouca gente sabe disso, né? Ou na hora não se lembra, é que o preço deve ser arredondado em benefício do consumidor, né? Sempre. E muitas vezes isso não acontece, né? A própria pessoa que está atendendo, ou ela não sabe, né? Ou ela faz que não está entendendo, e acontece também constrangimento, porque muitas vezes a pessoa que está atendendo faz com que o consumidor se sinta constrangido por estar exigindo um direito que é seu, que é o troco, verdade. né? Esse é outro problema nevrálgico também. Muito. Mas, doutora, no dia 17 agora, segunda-feira, muito trabalho para o PROCON Manaus, porque Muito. nós teremos o início do feirão Limpa Nome, que é uma ação muito importante para ajudar os consumidores e consumidoras a renegociarem suas dívidas com até 90% de desconto, que eu imagino que vai ter de gente lá cedo. Quem é que pode participar, doutora? Todo mundo. Todo mundo que tiver dívida junto às concessionárias, Águas de Manaus, Amazonas Energia, você está lá com acúmulo de dívida, não consegue pagar, é um consumidor de baixa renda, é um consumidor comum, todo mundo pode negociar. Cada uma das concessionárias, elas estabelecem as suas formas de negociação, né? Por exemplo, Águas de Manaus, todo o parcelamento que você efetuar, você tem que dar 5%, é o mínimo do pagamento, e até 80%, 80 parcelas. A Amazonas Energia já tem uma outra estratégia de parcelamento, mas o que eu mais acho importante, Geraldo, é a oportunidade, sabe, que o consumidor está tendo de regularizar as suas dívidas acumuladas, que não consegue. A gente sabe que, enfim, são muitas coisas que acontecem, muitas dificuldades,
muitos problemas, às vezes um problema de saúde, um problema, enfim, que acaba não conseguindo quitar aquela dívida. E esse é o momento oportuno de o consumidor ir lá conosco, no Procon Manaus, lá na zona norte de Manaus, no Shopping Felipe Dal. Precisa de quê? De documento, né? Você leva também aí o seu CPF, a sua carteira de identidade e aí a fatura de qual serviço você pretende negociar, seja de água ou de energia. Doutora, nesse caso do feirão, vai ser centralizado tudo para o Shopping Felipe Dal, não aqui para a Galeria Espírito Santo, né? Boa pergunta, viu? Tudo vai ser na sede do Procon Manaus. Nós estamos trabalhando na sede porque tem mais a estrutura, a gente se preparou para atender uma demanda realmente grande e a gente está esperando esse público fazendo uma divulgação ampla, porque, assim, é uma oportunidade, inclusive, Geraldo, em alusão ao mês do consumidor, né? Amanhã, dia 15 de março, é o dia do consumidor. Então, a gente vai fazer assim, um trabalho mais intenso, ações voltadas nesse momento específico, o que não vai impedir depois que a gente faça outras ações grandiosas, outras fiscalizações em prol da defesa do consumidor. Bem, você que está chegando agora, nós estamos numa entrevista aqui com a diretora-presidente do Procon Manaus, doutora Onilda Abreu. Eu vou deixar agora o microfone aberto para... A senhora pode mandar uma mensagem para o mês das mulheres, né? Nós estamos no mês de março com essa campanha Elas Têm o Poder. E também deixar algum contato. Fique à vontade, doutora. Tá ótimo. Obrigada, Tereza. Nós temos o poder em muitos aspectos em nossas vidas, né? Nós somos mulheres batalhadoras, mulheres que atuam tanto dentro das suas casas quanto fora das suas casas. Somos profissionais. Estamos na luta aí para cada vez mais ocupar espaços, não só no aspecto político, social, mas mostrar que nós temos forças, né? Mulheres que estão sempre muito bem preparadas. Precisamos cada vez mais estar ao lado das pessoas, que eu digo dos homens também, tão forte quanto nós somos, e fazer um trabalho em conjunto, porque eu não vejo uma rivalidade entre o homem e a mulher. Pelo contrário, gente, eu vejo aí uma união de esforços, de trabalho, de batalha. E as mulheres, a mensagem que eu passo para elas é que você nunca desista do seu sonho, sabe? Do seu propósito, do seu objetivo de vida, porque o que mais nos dá prazer, além de ser mãe, isso é um prazer, assim, grandioso em nossas vidas, é você ter uma realização profissional, é você se sentir útil, importante, é você poder ajudar as pessoas na sua profissão, da sua maneira, e nunca deixar de estudar, sabe? Porque isso é o caminho, isso é o norte para a gente, está sempre se informando, se preparando, na área que você estiver, mas procure sempre fazer o trabalho com excelência, com dedicação. Muito obrigada, doutora Onilda, pela participação aqui no Giro de Notícias. Foi um grande prazer tê-la conosco nessa campanha do mês de março. O Giro de Notícias vai de... Só não gostei de uma coisa, aqui, porque foi muito rápido quando eu tô... Passou muito rápido. Não foi muito rápido, mas passou muito rápido. Não, a senhora falou absolutamente... Eu teria mais umas 5 perguntas no mínimo. O Geraldo aposto que também, então eu ia até 19. Eu teria umas 10 ainda. Podemos marcar uma outra oportunidade, gente. Eu estou aqui à disposição. Obrigado. Doutora, presente com a senhora aqui também, registrando a sua presença. Quem é que está com a senhora aqui? A Larissa, nossa assessora de comunicação. Bem, Larissa. Muito obrigado pela presença. Nossa colega também. Doutora, até uma próxima oportunidade que seja em breve, viu? Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigada.